Olá, galera esperta do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que bem, para mais uma aula de geografia com revisão e correção dos exercícios. O conteúdo é o solo e o deslizamento e o solo e a mineração. Esse conteúdo está lá no volume 2, capítulo 5, entre as páginas 44 e 54. Beleza, gente? Então é importante que você esteja aí com seu livro didático, seu livro de atividade, lápis e borracha, para a gente corrigir, esclarecer as dúvidas e ficar tudo certo em relação a esse conteúdo. Partiu, então? Gente, não é comum, né? O Brasil não é um país com tradições de catástrofes naturais, como tsunamis, terremotos provocados pelo tectonismo, como já estudado em aulas anteriores. Mas acontece tragédias aqui no nosso país em relação à questão socioambiental, porque esses problemas que a gente vai ver, como o deslizamento de terra, ele é um problema ambiental, mas ele também é um problema social. Então, ele é de ordem socioambiental. Beleza? Olha só o que acontece. Pode ocorrer deslizamentos de terra por causas naturais, dependendo da inclinação, né, do declive do relevo, ou seja, né, a inclinação ali do relevo, se ele é muito íngreme, e também a quantidade de chuva. Né? Se tem ali, tem que ter uma vegetação que a raiz da vegetação ela prende o solo, ela dá estabilidade para o solo. Então, quando é muito íngreme e quando é muito e chove muito, essa vegetação ela não consegue segurar o solo e ocorre deslizamentos. Mas também acontece deslizamentos quando, olha só, as encostas dos morros foram ocupadas pela expansão urbana, certo? Então, são moradias que são construídas em áreas irregulares. Aí você me pergunta, tá, mas uma pessoa ela vai correr o risco de sofrer aí, né, consequências de um deslizamento de terra e mesmo assim ela constrói a sua casa na encosta do morro? Né? Então pode ser um questionamento seu, mas saiba que as pessoas que moram nessas áreas irregulares, elas não vão porque querem, mas sim porque às vezes não tem outra oportunidade, por necessidade, porque não tem uma outra alternativa, certo? Então olha só, essas casas foram, essas, né, moradias foram construídas na encosta de um morro, ou seja, o terreno inclinado, né, íngreme. As casas, para serem construídas, ela teve que acontecer o desmatamento, então, dessa região, certo? E olha o peso também que esse solo está suportando. E quando é época de chuvas extremamente fortes, todo esse conjunto da obra aí faz com que ocorra deslizamentos de terra, certo? Então, olha só, foi desmatado, terreno inclinado, muita chuva, não tem a raiz da vegetação ali para prender esse solo, né, para dar estabilidade para esse solo e ocorre o deslizamento de terra. Outra questão são deslizamentos subterrâneos em área de karst. O que seriam essas áreas de karstes? São áreas onde a rocha ela é solúvel, né? Ela reage quimicamente com a água, onde passa rios subterrâneos, onde então vai acontecendo aí o intemperismo, né? Com as rochas subterrâneas, vai acontecendo aí esse processo erosivo no interior da crosta terrestre, certo? Então, vão formando, olha só, essas crateras aqui, ó, nas camadas inferiores da crosta terrestre. Cidades inteiras são erguidas em áreas de karstes, certo? Então, quando acontece a exploração desordenada dessas águas subterrâneas, esses buracos, então, vamos colocar assim, eles ficam aí instável, formam um verdadeiro oco, né, no subsolo. É onde acontecem acidentes e tragédias aí terríveis. Olha
Essa cratera que se abriu numa área de karst lá na Guatemala em 2010. Olha isso, gente, que incrível, né? Para vocês terem uma ideia da extensão, do tamanho e da profundidade dessa cratera, é só ver as residências, olha. Tá vendo? É muito grande. É uma imagem aérea, né? Então, essas áreas de karst, elas também estão sujeitas a deslizamentos no interior, nas camadas inferiores da crosta terrestre, certo? Então, são tragédias aí que podem afetar a nossa região, certo? Em relação à mineração, o solo e a mineração, que é uma atividade econômica muito rentável, tá? Nós, quanto país subdesenvolvidos, a gente vende muitos recursos minerais para países industrializados, como matéria-prima, né, para fabricar produtos industrializados. E acontece um probleminha aí, que é a questão ambiental. Olha só essa história, no livro de vocês tem aí essa imagem de Serra Pelada. Serra Pelada tinha uma pessoa, era uma região de garimpo, certo? No Mato Grosso, e tinha uma pessoa que encontrou uma pepita de ouro muito grande e se espantou. Levou até Marabá e chegou lá, então, e fizeram aí uma avaliação e descobriram que era uma montanha de ouro. Só que esse morro, ele estava coberto por vegetação. Em questão de 2 dias, esse morro ficou isso aqui, ó. Ele foi todo desmatado e foram chegando pessoas. A história nos conta aí que no auge tinha mais de 60 mil pessoas escavando ouro nessa Serra Pelada. Mas olha o que aconteceu, né? Serra Pelada justamente por isso, esse é o nome, né? Foi desmatado muito rapidamente. Coisa de 2 dias, estava virado assim, olha, em barrancos, né? E os garimpeiros trabalhando. Olha essa região, no livro de vocês também mostra lá, que é depois daquele acidente, né? Aquela tragédia terrível que aconteceu na região de Mariana, em Minas Gerais. Então, olha só como era e como ficou, certo? Tudo alagado por conta das grandes escavações, onde era jogada essa terra, não resistiu, né? A barreira não resistiu e foi aquela enxurrada de lama. Nós temos aqui também, olha, um trabalho aqui de máquinas, né? Já é um trabalho de mineração bastante intenso, né? Utilizando máquinas e tecnologias, mas que também degrada muito o meio ambiente. Sem contar, por exemplo, numa área de garimpo, né? De exploração do ouro, por exemplo, né? De extração de ouro, é muito mercúrio. O mercúrio é extremamente tóxico para a vida animal, vegetal e também para nós seres humanos, certo? Só que a questão é essa aqui, ó. Ela é economicamente importante para o nosso país, certo? Então, de repente, ali um desenvolvimento sustentável, onde o nosso meio ambiente, né, tivesse aí um determinado cuidado para que fosse explorado economicamente, mas garantido que esses recursos naturais viessem aí a estar à disposição das gerações futuras. Beleza, gente? Então vamos lá para a correção dos exercícios, página 45 do seu livro didático. Tem esse mapa aqui mostrando as áreas, né, onde acontecem mais comumente o deslizamento de terra. Então, onde se concentram as maiores ocorrências de deslizamentos no Brasil? Principalmente em municípios da bacia amazônica. Então, olha, onde está em vermelhinho aqui é onde ocorre, né? Nas áreas litorâneas, sul e sudeste, além do interior de Minas Gerais. São questões naturais e antrópicas relativas ao desmatamento, muita chuva, tá? O trabalho dos rios que vai desgastando e erodindo, a urbanização que vai expandindo e sendo construído moradias nas encostas dos morros, certo? Então, se a gente olhar aqui, Amazonas, por exemplo, aqui é a região amazônica, né, no estado do Amazonas, mas também em toda essa região aqui da Amazônia, muita chuva. Né? No caso do Sudeste, o relevo em declive, né? Inclinado. Então, são muitas coisas aí que favorecem o acontecimento de deslizamento de terra.
Página 54, exercício 3 do seu livro didático. O que são recursos minerais? Então, são concentração de minerais que é utilizado para comercialização. Então, os recursos minerais é todos os minerais que são extraídos do meio ambiente para um aproveitamento econômico, né? Os minerais que têm aproveitamento econômico se chamam minérios, certo? Então, são um conjunto de minerais extraídos para utilização econômica, beleza? Letra B, porque a mineração é considerada uma atividade que produz grandes impactos ambientais? Porque para as atividades de mineração, mesmo elas sendo de forma tradicional, gera muitas escavações no solo. Imagina aquelas com máquinas, né, tecnologia. Então, são muitas escavações, o solo é muito prejudicado, né, sem contar produtos químicos que são usados também. Beleza, tá aqui a resposta. Opa! Qual o órgão federal responsável por fiscalizar as atividades mineradoras em todo o território nacional? Então, é a DNPM, certo? Departamento Nacional de Produção Mineral. São eles ali que regulamentam, né, a extração de minerais, onde pode explorar, onde não pode, etc. Aqui no Paraná, nós temos um órgão chamado ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. Então, ela é responsável aqui, né, numa escala menor, no estado do Paraná. A atividade da página 47 do seu livro didático. Quais são os perigos relacionados ao deslizamento de terra em áreas vulneráveis? Então, quais são os perigos, gente? Imagina, sua casa está construída lá, vai desabando uma em cima da outra. Então, tem a perda material, tem a perda econômica, tem a questão de perder vidas, tem a questão de muita gente desabrigada que tem que começar do zero porque perdeu tudo. Então, são muitas as tragédias, né? Então, olha só, os perigos são muitos. Os deslizamentos podem atingir áreas ocupadas por construções humanas, desabrigando muitas pessoas, inclusive, né, vindo à morte, levando à morte, e gerando prejuízos para a sociedade como um todo. Cite ao menos 4 critérios que podemos utilizar para analisar a situação de determinada área em relação ao risco de desabamento. Então, vocês vão citar ali a questão que já foi falada, da declividade do terreno, certo? Ou também o acúmulo de lixo, também tem a questão da quantidade de chuva, beleza? Exercício 3. As construções irregulares estão diretamente associadas aos deslizamentos. Como é a questão legal de lei, tá, gente? Não de legal, de da hora, de massa, legal de lei, tá? Quais são a questão, como é a questão legal, né, de lei, relativa ao estabelecimento de construções em encosta? Então, gente, é regido por lei porque justamente por ser uma área de grande risco para a construção de moradias. Então, tem lá alguém, um órgão responsável por ver a questão do desmatamento, se é viável ou não a construção de residências e moradias, né? Então, é levado muito a sério, porque são tragédias aí que acontecem que, né, não é legal. Então, é melhor evitar, certo? Prevenir. O que são áreas de karst e por que elas merecem atenção por parte dos planejadores de políticas públicas? Então, as áreas de karst são onde acontecem as cavernas, né? Aqueles ocos, vamos dizer assim, no fundo da crosta terrestre, na parte inferior. Quando a água é explorada de forma descontrolada, desordenada, fica um oco, então, né? O solo perde a sua estabilidade. Então, quando uma cidade inteira, por exemplo, é construída em cima de uma área de karst, é um risco muito grande, né? Então, são áreas onde predominam rochas solúveis, né, pela ação da água, ou rios subterrâneos que vão escavando a rocha subterrânea, né? Merecem atenção especial, pois é possível que formem cavernas ou reservas subterrâneas que, a depender do tipo de exploração que se faça, podem sofrer desabamento, prejudicando os habitantes.
livro didático, página 52. Daí aqui tem um mapa, lá no livro de vocês vai estar bem legível aqui os recursos naturais. Então, podemos... Indica as unidades da federação que podemos encontrar cada um dos seus recursos minerais a seguir. Então, o ouro é encontrado tudo de acordo com a legenda aqui, tá? Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Goiás e Bahia. Estanho, Rondônia, Amazonas, Pará, Goiás e Roraima. Bauxita, Amazonas, Pará e Minas Gerais. Ferro, Roraima, Pará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Níquel em São Paulo, Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí. Aí é para identificar ali algumas unidades da federação. Então, o calcário, vamos citar 3 ali. Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins. Pode ser qualquer um desses que estão escritos aí, tá? Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins. Diamante, Pará, Minas Gerais, Roraima, Tocantins, certo? Rio de Janeiro, Bahia, são locais onde se encontra o calcário, né? Desculpa, o diamante. Em quais unidades da Federação Brasileira podemos encontrar quantidade significativa dos recursos energéticos, do carvão e do xisto betuminoso? Santa Catarina e Paraná, beleza? Qual é a característica marcante da localização das reservas de petróleo no Brasil, considerando todo o território nacional? Então, são bacias litorâneas. Esse é o tipo de relevo ali nas áreas de exploração de petróleo. Olha só esse exemplo aqui, que doideira, né? Loucura, doidura, eu ia falar, uma loucura. Enfim, olha aqui essas áreas onde tinha água, foi explorado, virou um oco no subsolo, certo? Então é onde acontece aquele desabamento, né, subterrâneo e aquelas crateras na superfície. Então, está falando sobre o karst. O que é esse karst? É uma formação geológica, então, com rochas que reagem quimicamente com a água. E elas vão sendo erodidas com o passar dos milhões de anos, seja por um rio subterrâneo ou por um aquífero, certo? São ali onde tem as rochas, como o calcário e o mármore, né? A ação da água, então, corrói as rochas, criando formas próprias no subsolo, como as cavernas ou as dolinas. O que pode ocorrer quando uma cidade cresce sobre terrenos de karst? As dolinas, né, de colapso, são esses karsts, e outros processos de degradação das rochas calcárias podem causar danos às ruas, às casas, estabelecimentos, cidades, o abastecimento de água da região, certo? Então, gente, essas tragédias, é só vocês lembrarem lá, olha só a cratera que se abriu aqui, né, na Guatemala, meu Deus. Então, lá aqui já foi, aqui. Página 23 do seu livro de atividade. Em muitas áreas kársticas do Brasil e de outros países, as surpreendentes formações desse relevo, como as cavernas, se encontram ameaçadas pela intervenção humana. Confira as imagens a seguir, ao lado de cada uma delas, escreva qual é o tipo de ameaça, né, das atividades humanas. Então, aqui, lá no Novo México, é a atividade turística. O turista vai, daí ele quer achar uma ponta de alguma coisa para escrever o nome dele na parede, né? Ele tira, ele não tem o cuidado que deveria ter, certo? E acaba, então, gerando prejuízos muito grandes para a nossa história, né? E também para a questão ambiental. Aí, ali do outro lado, que é aquela caverna ali, na Itália, né? Ocupação intensa do solo kárstico para a construção de moradias. Então, também é um problema. E aqui, lá na Itália também... não, aqui não me lembro onde é, esqueci de pôr a legenda aqui. Mas, enfim, aqui é uma área, então, de mineração. Então, a exploração mineral do calcário, né, faz com que essas áreas aí tenham problemas seríssimos. Olha só qual a diferença que você identifica, né, nos dois locais afetados. Na primeira imagem, essa aqui,
O deslizamento de terra aconteceu em uma encosta coberta por floresta preservada. Já na segunda, né, aconteceu uma encosta ocupada pela expansão urbana. Então, aqui não tem residência, não tem construção, é só o declive do terreno e a quantidade de chuva, é natural. Já aqui, né, ergueram cidades e muitas casas, então não resistiu e aconteceu o deslizamento de terra. Quais são as condições que favorecem a ocorrência do deslizamento de terra na região sudeste do Brasil? Então, a declividade do terreno e a quantidade de chuva excessiva, principalmente no verão, certo? De que forma a interferência humana aumenta as chances de ocorrer deslizamento de terra em encosta? Gente, por conta dessas construções, né? Olha, pelo desmatamento, né, com a finalidade de fazer algum cultivo, enfim, pelo crescimento da cidade. Então, olha só, já é uma área de declive, chove muito e ela ainda é desmatada. Lembrando que a raiz, ela firma o solo para evitar que isso aconteça. Então, gente, a interferência humana, ela é todinha responsável por esses deslizamentos em áreas de encosta de morro, de moradias, tá? Nesse caso aqui, é um deslizamento natural. E, por último, porém não menos importante, página 26, o seu livro de atividade. Então, está falando ali em relação a navios que trafegam, levando e trazendo mercadoria, e as relações com os derramamentos, né, de óleo. Então, é a rota mais utilizada, beleza. 3 importantes áreas de exportação de petróleo: Oriente Médio, Rússia e Venezuela. Vai anotando. 3 importantes áreas de importação, ou seja, que o Brasil compra: Estados Unidos, Europa e Japão. São as 3 regiões aí onde o Brasil compra mais produtos industrializados. 3 mares ou trechos de oceano muito utilizados como rota de transporte de petróleo: Mar Mediterrâneo, que é esse aqui em cima, ó, entre a África e a Europa. Mar Vermelho, já é do lado, cadê? Opa, do lado de cá, né, o lado leste. O Oceano Índico, que é logo embaixo da Índia. E outros lugares ali também, beleza? Oceano Atlântico, enfim. Mas nós temos aí grandes derramamentos de óleo por conta desses navios, né, cargueiros. Gente, é isso aí. Espero ter esclarecido as dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.